Me Deixa eu ver. ouves? Ouvo bem. Eu te ouvo bem. Vai falar de quê, Carol? Sabe, olha só, Deixa eu colocar. sabe aquele tipo de sensação que liga a sua cabeça a outro tipo de sensação? Tipo assim, uma imagem que tem um cheiro, sabe? Você está falando de sinestesia? Pode ser? É. Não conheço o termo. Não, tá bom. Hum, Sinestesia. Mas Deixa eu falar. sinestesia É. tem um som para mim Aham. que tem uma imagem. Segura aí comigo. Este som tem uma imagem. Pausa para direitos autorais. Eu quero falar sobre os icônicos Venga Boys. Porque este som Meu Deus do céu. É. Oh, com duas notas, toda vez que eu ouço isso, eu lembro dos CDs que você tinha. Porque isso Aham. daqui, essa finíssima referência musical. Sim, sim. E eu lembro da capa. A capa do CD, para mim, é um negócio muito curioso dessa banda. Coisas que eu só fui aprender depois, né? Que é uma banda holandesa. Sim. Você sabia que a vocalista é brasileira? Por isso que eles têm várias músicas que, tipo, É? citam o Brasil. Sim. Que a vocalista é brasileira, né? Nasceu no Brasil, mas mudou pra lá. Mas eu acho interessante porque a gente está falando de Europop. Europop é um estilo, Final dos anos né, 90. bem específico, o Eurodance, né? Ah, você pensa Eiffel 65, Venga Boys. ah, Nossa, o Eiffel também, para mim. Eu ouço, já uhum, lembro do videoclipe. Era toda aquela coisa. E os dois, né? Aquela coisa toda futurística. Futurismo dos anos 90, né? e ainda mais quando você fala essa coisa meio cartunesca. Tem uma banda chamada Cartoons. Eles cantam uma música chamada Witch Doctor. Mas toda a estética deles é essa coisa cartunesca, né? Então eu penso no Venga Boys, eu penso nos CDs, tem muita coisa que não é só do Europop ou do Eurodance, mas no punk rock, no ska, presentes, né? Até no emo e no grunge você vê muita coisa que é essa estética cartoon, a estética de ilustração, né? Para passar uma emoção exagerada. Tá falando de sinestesia, sinestesia é o quê? É quando você, né, a pessoa que vê sons ou que ouve cores, né? É uma coisa meio psicodélica, se você pensar. E os anos 90, porque eles tinham uma referência muito grande na releitura dos anos 70, né? Traz essa coisa de uma psicodelia na ilustração. E aí, dependendo do gênero, né? Se você for pro grunge, pro emo, ou pro hardcore, é uma coisa mais dark, né? Que leva para, mas com traços muito, muito, traços escuros e grossos, né? Uma coisa bem pesada. E Uhum. aí você vai pro outro lado, que é a coisa do dance music ou ska, né? Uma coisa que é mais animada. E aí, olha, você fala, foi pra música. Até os próprios resquícios das cores dos anos 80, né? Esse neon. Sim, e você vê muito vermelho, você vê muito amarelo, né? Ah, na música brasileira você pode ver essa coisa exagerada nos álbuns de forró, de brega, né? Você vê, sei lá, pensando no Tiririca, né? Que você tem as fotos, Uhum. mas é a caricatura, né? Então, os anos 90, né? O Austin Powers, vamos falar, na cultura popular, você Uhum. tem o exagero da releitura dos anos 70. A mesma coisa que você vê depois aí nos anos 2010, a mesma coisa acontecendo, e hoje você está tendo, né, essa mesma Essa expressão. nostalgia do. E aí eu acho curioso pensar que
Eu tenho essa memória afetiva de um repertório que Uhum. foi influenciado pelo meu irmão mais velho, pelos meus irmãos mais velhos, Uhum. e pensar agora como que isso repercutia em mim, né? Que eu era uma criança, anos 90, no final dos anos 90 eu tinha ali 5 a 7 anos, e você Há era um 5 a 7 anos, adolescente. você tinha exatamente 5 anos, né? E você era um adolescente. Era um teenager. Exatamente. Como que isso repercutia no seu mundo de adolescente? Você sabe que você fala de memória afetiva, eu sei que isso é parte do seu trabalho e estudo, né? E uma coisa com música é que a gente pensa que as músicas que a gente vai lembrar, né? Sei lá, a pessoa tá grávida e coloca lá o Mozart, né, pra criança. E tem um certo afeito e um certo efeito. Mas o que realmente é cimentado na nossa mente e que nos traz conforto são as músicas que a gente ouve durante a adolescência. Porque durante a adolescência nós estamos criando uma certa independência, né? E gerando Uhum. a, a consciência do ser próprio e do individual. Uhum. E então, mesmo se você está fazendo Veio isso. descobrindo a sua personalidade, assim. Preciso, é. E aí você faz isso com seus amigos, né? Então tem uma influência muito drástica do que está presente na música. É que você pensa, que é qualquer adolescente, né? Que se aprofunda nisso daí. Seja a música que Uhum. está nos filmes, na TV, no videogame ou nos amigos, né? Sim, eu tô aqui ouvindo, quase rindo dentro de mim, porque na minha adolescência eu assistia muito, tipo assim, diariamente, TVZ. É, Então, as músicas desse baú são tipo 50 Cent, é, sabe assim? Das mais variadas. Armandinho, tipo assim, era o que tocava nas paradas do TVZ. isso é quando você está nos seus momentos mais que você precisa de um conforto, que às vezes essas são as coisas que, por mais ridículo que pareça, é o que vem, né? Uhum, Te dá uma certa nostalgia, te dá um certo conforto, uma paz, né? E mesmo se você não ouça aqueles ritmos, né? Você pode perceber que existem variações que é o que tem essa inclinação, né? Ao mesmo tempo, você tá falando, mas eram os CDs que, sei lá, você tinha em casa que eu deixei para trás, uhum. ou que o papai tinha, saca? Ou Sim, que eu os ouvia MP. no carro com o papai. Isso, os Audioslave. efeitos. E vai fazendo diferença durante a vida, porque você retorna, né, a essas coisas constantes. Eu voltei a ouvir hardcore e rock, tava falando para alguém sobre a galeria do rock e colocando Não, essa. você sabe um exemplo perfeito de como essas É, músicas são, tipo, músicas conforto? Você vai num karaokê. aham, Você pode exato. escolher qualquer música. Quais são as músicas que você escolhe? É. E às vezes nem é música que você gosta, é só música que você sabe. Eu ouço, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a ouvir funk. Não suportava aí no Brasil. Mas fazia falta saca, os carros passando tocando alto. E aí eu coloco. E agora minhas crianças, elas aprendem português ouvindo as palavras mais sórdidas. Eu falo, pelo menos você está pronunciando, né? Nossa mãe que não gostava que a gente assistisse Chaves. Acho que tem coisa pior. Voltando no negócio do Venga Boys, antes de conversar com você, eu Ah, fui falar com a Gemini só para tipo ter um breve histórico assim da banda para às vezes aprender alguma curiosidade que eu não sei, né? claro, podcaster. E aí eu descobri algo que eu não sabia e aí faz todo sentido com o que você está dizendo, que eles se inspiraram na estética, se inspiraram também, né? Na estética do Village People, da estética de cada um, meio que ser tipo um personagem, Sim, sim. e ao mesmo tempo ligando com as novas tecnologias.
Aham, ali dos anos 90, porque ali começam a surgir aqueles programas de edição, né? Sendo introduzido o Photoshop, essas coisas que não existiam nos anos 70. aham. Então, você já tem a criação de personagens digitalizados, vamos dizer assim. Eu vou aí um pouquinho para frente, mas que é um exemplo disso são os gorilas. Anos 2000, mas essa peculiaridade de como essa estética, de volta no que você falou, do cartoon, com a introdução dessas novas tecnologias, elas vão atingindo também o meio musical, né? Mas você pensar o seguinte, essa criação de personagens, uma estética mais que cria ruído, né, para poder ser diferenciador. Hoje você vê, eu acho que é o nome da, tem um duo, Langine de Poutine, são dois artistas canadenses, ah, eles usam uma fantasia que é toda preto e branco, reticular, ah, fazendo um tipo de música que é quase uma afronta à música, né, música pop ou até a música, o rock, né, que é microtonal, que é mais avant-garde. E, e para mim é o resultado, né, dessa continuidade exploratória da criação de personagens e a estética extrapolando, né, o que pode ser aceito visualmente. Porque você fala do Gorilas, né? E qual é a diferença do que era o Gorilas com que você vê os VTubers, né? Agora, ou se você vê, ah, sei lá, o K-pop Demon Hunters, né? Você tem o quê? Você tem personagens virtuais, né? Que são produzidos para vender mais músicas. Acho que o Gorillaz tem, né, vou falar, é um pop mais indie, que tem um pouco mais de alma aí, mas ah, é sempre bebendo numa fonte, né, e extrapolando aquela estética, tanto sonora quanto visual, né, ou sensorial, para chamar atenção, né, para se diferenciar no mercado. Então, quando você ouve o pô, tem a ciência por trás para ativar a tua cabeça, né? E fazer você querer engajar. Então, não era diferente como era o ABBA, o Village People, né? E Uhum. antes deles, né? Os Beatles. Você pensa na Tropicália e o Ney Matogrosso, né? O que a gente está fazendo é dando continuidade a isso e vendo quais são os limites da estética que a gente consegue aceitar. Porque, e eu acho que isso é uma conversa importante, né, e trazer essas referências, porque com a inteligência artificial você tem pasteurização de conteúdo, contexto e Uhum. estética. Então são esses personagens criados, né, por seres humanos que desafiam essa pasteurização. Você só consegue confrontar essa pasteurização a partir do momento que você tem o repertório lá atrás, né? Vamos dizer, É, o Venga Boy só conseguiria criar aquela estética se ele tivesse ali no bolsinho, no arcabouço dele, o Village People. O Village People só conseguiria ter aquela estética se tivesse no arcabouço dele aquelas boys bands dos anos 60, 50 e assim por diante. uhum, E aí é pegar, né, essa ideia de pegar o que já aconteceu e entender como que eu posso colocar aqui uma pitada de algo novo. uhum, E eu acho que esse é o desafio da inteligência, não da inteligência, né? Não, não é a função dela fazer isso, é a nossa função aham, e usar como ferramenta, né? A partir dessa ferramenta, neste mundo onde a gente tem este ponto, como que a gente pega essa referência
essas referências que a gente tem com essa ferramenta nova e transforma em algo singular, né? O que permite que a gente crie algo singular é o repertório que a gente tem. Você observa e você está presente, aí vira diálogo, né? Uhum. E você Sim, constrói sobre o que está, né, presente. Então você consegue trazer para o seu repertório, então essas conversas. Traz palavras e ideias, aí o outro traz de volta. quanto mais diferentes os assuntos que a gente aonde a gente está disposto a se inserir, Uhum. vamos dizer assim. Então, que nem você estava falando, eu hoje eu ouço funk, eu ouço, sei lá, Tropicália, eu ouço heavy metal, eu vou fazendo uma salada disso tudo, ao mesmo tempo estou lá dando as minhas aulas fazendo sound healing, só ouvindo a batida do vidro, sei O lá, cristal, do cristal. E, alinhando e aí chakras. E aí, como tudo isso vai se somando, na verdade? Porque eu acho que talvez o desafio com a quantidade de informação que a gente tem hoje, como a gente é inundado de informações diversas, é justamente saber o que absorver para que a gente não absorva sempre a- as coisas dentro de uma bolha. E aí a gente reproduz as coisas dentro daquela bolha. Para os seus filhos consumir, mesmo que eles não entendam o significado, o sentido e tal, dessas palavras, assistir um vídeo da Carreta Furacão vai dar para eles um repertório que é tão singular que eles vão conseguir fazer conexões diferentes de outras crianças. Porque Sim. se você só assiste as mesmas coisas, se você só ouve as mesmas músicas, se você só fala com as mesmas pessoas, você vai reproduzir dentro dessa homogeneidade que a gente está falando. Uhum. Então, eu acho que o interessante sobre repertório é justamente essa diversidade.